Tudo bom, pessoal? Rodrigo Gibim, da Gustátio Vino. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Trazendo mais um assunto. Esse aqui é um pouco diferente. Vamos falar aqui sobre o vinho de pago. Então, é um tipo de vinho espanhol, né? E as palavras que eu achei para resumir esse tema são qualidade e raridade, né? E a gente vai ver por que na sequência dos nossos slides. Então, o significado pago, né, se refere a uma propriedade, vinhedo ou um terroir muito específico. É pequeno, né? O termo vem do latim, né, pagos, que significa uma pequena vila ou uma propriedade rural. Mas também, né, principalmente na região de Jerez, de la Fronteira, que também é lá na parte sul da Espanha, o pago ele é uma parcela do vinhedo que está um pouco relacionado com isso, que é um terroir específico ali, uma pequena parcela dentro de um vinhedo maior, né? Esse tipo de conceito de micro terroir, um terroir específico, está sendo abordado atualmente por muitas indústrias, muitas vinícolas, né, pelo termo single vineyard, né? Então é um vinhedo específico, às vezes é uma parcela dentro daquele vinhedo que o enólogo detecta que aquela parcela tem características especiais. Então, por exemplo, a Dom Melchor, né, da Conchitoro, que é o vinho ícone da Conchitoro, ele é uma mescla de parcelas, ele é um blend, né? Mas a Conchitoro está lançando agora, em 2026, um vinho que seria um vinho abaixo ali do Melchor. Inclusive, na entrevista, o enólogo fala que será 2/3 do preço do Melchor, que é o que sobrou das uvas da parcela número 1 do vinhedo da Melchor. Então, eles pegam aquela produção e joga para a produção do vinho ícone, e o que sobrou é tão bom que eles criaram um segundo vinho, né? Então, esse conceito dessa parcela específica determinada, que é com características muito especiais, que é esse significado a que se refere o termo pago. Só que, neste caso, na Espanha, não é uma parcela específica de um vinhedo grande, né? É o vinhedo todo, é aquele conjunto de instalações ali que produzem o vinho. E a gente vai ver um pouco mais para frente. E aqui a gente vê a pirâmide de elite dos vinhos espanhóis, né? Tem o vinho de la terra, ou o vinho da casa, né, que eles também chamam, o vinho de qualidade de indicação geográfica, a denominação de origem normal, a denominação de origem qualificada, que é um pouco maior, só existem duas na Espanha, que é Rioja e Priorat, e o vinho de pago, né? E quanto mais a gente sobe aqui nessa pirâmide de hierarquia, mais regras, mais restritos são os processos e a parte de, de vinificação. As regras são muito mais estritas, né? Vai ter mais qualidade? Pode ser que não. Pode ser que eu pegue um vinho de pago e não goste dele. Mas é gosto pessoal. Mas garantidamente vai ter um monte de gente que vai estar olhando se ele vai estar cumprindo todas as regras estipuladas para obter essa denominação vinho de pago, né? Então ele é o topo da pirâmide, né? E como eu comentei, diferentemente das DOs, denominação de origem, ou denominação de origem qualificada, DOCA, que cobrem regiões inteiras, né? Várias vinícolas, áreas grandes, né? Uma grande extensão de terra, o vinho de pago são vinhedos individuais ou propriedades únicas, né?
com terroirs aí excepcionais e muito diferenciados, né? Então, um termo mais ou menos que chega parecido, para acho que a gente tem um pouco de entendimento, né? São monopólios, é como se fosse o mesmo produtor. Por exemplo, o Chateau Grillet, lá na França, o Chateau Chalon. São denominações de origem, AOCs, né? Que é uma vinícola só, né? Então é mais ou menos isso. Não tem, na AOC Chateau Grillet, não tem outras vinícolas ao redor. É só aquela vinícola, só aquela área do Chateau Grillet. O Chateau Chalon é a mesma coisa. Ou lá na Toscana, na Itália, é o Bolgheri Sassicaia, do Super Toscano. Então, de tão famoso, de tão bom que ficou o vinho, que foi criado uma denominação de origem só para elas, só para aquela vinícola que produz o Sassicaia. Okay? Então a teoria a categoria foi introduzida oficialmente na legislação em 2003, né? Então para destacar esses vinhos de qualidade, né? Por localização e estilo, eles não se enquadravam completamente dentro das regras daquela DO ou da DOC a que eles estavam, mas que eles eram reconhecidos, né? Não só internamente como externamente também, como vinhos muito bons de qualidade excepcional. E atualmente, pelo que eu encontrei, aqui eu já encontrei de 23, 25, o que eu encontrei mais atual foram 27 propriedades que podem ostentar esse termo e parece que não existe, não pode mais, né? Eles fecharam a porta da entrada do clubinho e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Mais para frente nós vamos listar aqui para ficar como consulta, né? Quem são essas 27 propriedades. E aí eu não encontrei um mapa que eu pudesse catalogar, vamos dizer assim, ou para a gente ver, mas eu, dentro do mapa da Espanha, fui pegando os nomes e procurando os vinhos de pago. Então, a grande concentração está nessa parte central aqui, meio sul, né? Centro-sul, tendo um pouco aqui também na parte nordeste do país, norte e nordeste, né? Um pouco. Onde se concentram mais os vinhos de pago. Então, as vinícolas ela tem que ter esse clamor popular e esse reconhecimento da crítica. Tem que ter uma história de vinificação de vinhos de qualidade, né? A lei não permite mais, como eu comentei, além desses 27 rótulos, né? Mas existem, quando eu fui catalogar aqui no mapa, nesse mapa anterior aqui, do lado, às vezes, quando eu fui colocar esse pinho amarelo aqui, eu via que tinha vinícolas do lado que falava que era vinho de pago também, mas não estava nessa lista de 27 vinícolas. Por quê? Porque eram vinícolas que se autodenominavam vinhos de pago antes de 2003, né? E aí quando foi estipulado a lista inicial, que agora depois foi crescendo, eles não entraram. Mas como historicamente eles já tinham esse nome, né? Aí eles tiveram o direito de manter esse nome de vinho de pago para essas vinícolas. Então, se vocês forem procurar, vai ter mais do que 27. Né? Mas na lista oficial tem só 27 mesmo. E aí é parecido com o que aconteceu lá em Bordeaux. Né? Criaram lá em 1855 os 4 grandes, né? Depois entrou mais um, tem os 5 grandes agora, e ninguém entra mais. Fechou a porta e ninguém mais pode ser o Premier Grand Cru Classé de Bordeaux, né, da margem esquerda. Então fechou o clubinho. E aí quem não entrou no clube vai criando artimanhas ali para ganhar, né, um certo reconhecimento. Em Bordeaux tem o Bordeaux Superior, né? Então
são nomes que eles vão criando para dar um certo status aos seus vinhos. E aqui na Espanha não foi diferente. Então, em 2003 fechou, foi criado o clubinho lá. Em 2004, quem não entrou no clubinho criou essa outra associação, Grandes Pagos de Espanha, né, que atualmente são 36 produtores, que a grande maioria dos 27 também estão nesse 36, mas tem outros aí que não são pagos reconhecidamente certificados pelos órgãos, né, pelo órgão espanhol. E lembrar que, em termos de certificação de vinhos, né, de regras, a Espanha é um dos países mais rígidos, né? Basta a gente ver as regras de Roble, que é um vinho que tem uma certa passagem por barrica, o jovem, né? O Roble, o reserva e o Gran Reserva. É tudo muito amarradinho, então quando você vê no rótulo, você tem certeza que aquilo está sendo cumprido. E no pago também, né? Então, características. Tem que ter o terroir exclusivo. Então, solo e microclima do pago devem ser distintos de toda a região ao seu redor. Ou seja, ele tem que ser uma pérola no meio daquela maravilha de vinhos, imensidão de vinhos maravilhosos que a Espanha tem. Ele tem que ser uma pérola ali dentro da sua DO ou DOCA, né? A exigência de qualidade é comparável ou superior a de uma DOCA, de origem qualificada, né? Normalmente são vinhos de autor, ou seja, de pouca produção, mas de alta gama, de alta qualidade e o preço também alto, né? Acompanha. Aí podem ser monovarietais, pode ser blend, pode ter tempranilho, que a tempranilho tem outra bobal ou caças internacionais, pode ser o que quiser. Porque, a gente vai ver aqui no outro, o pago estabelece como que vai ser o seu vinho, que pode ser as regras diferentes da DO ou DOCA que ele está inserido, né? Então, mas isso aqui é regra pétrea. Todas as uvas têm que ser do próprio vinhedo, então o produtor não pode comprar uva de outro lugar. A vinificação e engarrafamento tem que ser dentro da propriedade, né? O vinho não pode ser... ele tem que ser produzido e envelhecido separadamente de qualquer outro vinho da vinícola. A vinícola pode produzir outros vinhos que se adequem à regra da DO ou DOCA, mas o vinho de pago ele tem que ser uma linha totalmente diferente dessa daí. Não pode ter mesclagem de uvas ou de processo. A propriedade tem que ter uma reputação de alta qualidade de pelo menos 5 anos consecutivos. E aí eu conto aqui um caso, né? Ano passado na ProWine, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir numa degustação de um vinho de pago, né? Uma vinícola que produzia vinho de pago. Então eu fui lá no stand e fui convidado e aceitei, obviamente. E conversando com o produtor, com o proprietário da vinícola, eu já tinha estudado um pouquinho sobre vinho de pago, e eu pedi para ele, assim, como é que era o processo, né? Então ele falou que no caso dele, ele ficou 10 anos esperando e juntando desde recorte de jornal, revistas internacionais que reconheciam o vinho dele como vinho de qualidade, depoimentos de pessoas da comunidade, de enólogos, outros sommeliers, degustadores. Então, ele ficava juntando esse material e abastecendo o clubinho ali do vinho de pago para comprovar que ele tinha um vinho diferenciado, que o vinho dele era específico, era próprio e era não usual e de uma alta qualidade que merecia entrar para o clube. E, obviamente, deve passar por um painel de degustação e cumprir todos os regulamentos técnicos
de envelhecimento das regras do vinho de pago, né? E aí o que eu comentei é que, além dessas regras gerais, mas a parte de como fazer o seu vinho, cada vinícola estabelece a sua regra. Então, se eu quiser fazer 100% Cabernet Sauvignon, eu vou fazer. Se eu quiser fazer um blend só de uvas francesas, eu vou fazer. Se eu quiser mesclar com tempranilho, eu vou fazer, né? Desde que seja 100% das uvas do vinhedo, seja o processo todo lá, né? Não posso comprar uva. E as regras gerais têm que ser mantidas, né? Se eu vou colocar em barrica ou não, não está estipulado. Quem vai estipular é a vinícola, né? Mas a única coisa é que ela tem que estar inserida dentro de uma DO, e se for uma DO CA, além de colocar vinho de pago, pode ser vinho de pago calificado, né? Um nomezinho a mais aí, mas não muda nada. E aqui eu deixo, só em termos de conhecimentos gerais, a lista, né? E Castilha-La Mancha, que é onde que tem mais. Navarra, ali na parte superior também, Castilho-León um pouco, e mais Castilha-La Mancha, que é a parte central, centro-sul, onde se encontram a grande maioria das vinícolas, né? E aí, chegamos ao nosso final, mais uma vez, estamos aqui com 17 minutos. Se gostou do vinho de pago, deixe seu like, compartilhe com os amigos, né? Veja os outros vídeos aqui do nosso canal do YouTube, né? E não é um vinho de pago, né? Mas estou aqui com um vinho branco degustando aqui na nossa noite. Um grande abraço e saúde!